livro. A presença de Deus. Ministério Unção e Legado. Sociedade Missionária. Autores: Max Salgado e Erika Silva. Edição original em português, copyright 2017. Todos os direitos reservados. Autores: Erika Silva e Max Salgado. ISBN 978-85-5697-345-0. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução desta edição em parte ou total sem a permissão dos autores. Impresso no Brasil. Ministério Unção e Legado. Editora Reformadação. Clube de Autores. Rio de Janeiro, RJ. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Ezequiel 43:1,5. Certa vez me perguntaram, o que falta em nossos cultos? Na verdade, disse eu, somente uma única coisa falta, a presença de Deus. Se Deus estivesse em nossos cultos, eles seriam totalmente diferentes. De como eles têm sido, os milagres aconteceriam, os nossos cultos só são fracos porque Deus não está em muitos deles. Você já foi em um culto onde Deus realmente está? As pessoas saiam chorando pedindo perdão a Deus pois elas estão caminhando para o inferno a passos largos, elas sairiam tristes pois elas descobririam a sua real situação, elas não iriam para o restaurante ou lanchonete comer alguma coisa, elas iriam correndo para casa e dobrariam seus joelhos e chorariam. Max Salgado. Apresentação. Esta obra te levará no mais íntimo de Deus, te conduzirá a águas profundas onde poucos ousaram chegar. Não basta apenas ler a Bíblia, você tem que sentir o que Deus quer te falar dentro do teu coração em cada palavra. Deixe ser envolvido verdadeiramente pela presença do Espírito Santo, pois quando você se deixar levar pelas ondas do Espírito Santo, sentirá o coração de Deus. Meus sonhos, seus planos. Shalom. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Que Ele possa te cobrir com o sangue do Cordeiro e também a sua família, seus sonhos e seus planos. Eu quero falar sobre essa frase, meus sonhos, seus planos, algo que eu paro para pensar sobre a história de alguns na palavra de Deus e sobre a nossa própria história, sobre os sonhos que nós temos diante do Pai. Você tem sonhos, mas Deus tem planos, e os planos dele jamais serão frustrados. Eu paro para pensar sobre isso a respeito de muitas histórias, mas principalmente na história de José. A prisão não estava nos sonhos de José, mas ela estava nos planos de Deus. Você pode perceber que nessa história de José, aonde o Senhor dá a ele um sonho tão extraordinário e que o colocava numa posição de honra e autoridade, e no meio de seu trajeto ele teve prisões, perseguições, injustiça, dificuldades e dores. Então os sonhos que José tinha, eram reais e eram de Deus sobre a vida dele, porém os planos representam o trajeto, representam o processo. Deus tem planos para você.
Ou seja, a maneira, o caminho, o trajeto, a estratégia que Deus vai utilizar para que você alcance os teus sonhos podem não ser exatamente como você imaginou, mas estão totalmente debaixo da vontade de Deus. É isso que importa para nós. Hoje é um dia que você precisa refletir sobre isso. Um tempo onde seu ano, onde toda a sua vida precisa estar debaixo desse cuidado e desse plano do Senhor. Confie. Confie plenamente de que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Érica Silva. Agradecimento. Deus tem me presenteado esse ano com muitas amizades novas, amizades com pessoas rendidas aos mesmos propósitos. Reino gratidão, amei o presente, meu querido irmão Max Salgado. Érica Silva. Agradecimento. Amém, minha irmã, mulher segundo o coração de Deus, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te levar a águas profundas, onde somente os verdadeiros adoradores podem chegar, um lugar onde Deus se revela a homens e mulheres rendidas ao Santo Espírito. Abraço, Érica Silva. Max Salgado. Capítulo 01. Águas profundas. Deus nos chama para uma intimidade com Ele. Deus quer gerar coisas maravilhosas em nossos corações. Meu amado irmão em Cristo, é tempo de águas profundas, de nos envolver nas profundezas de Deus, de novas descobertas em Cristo, tempo de nos preparar para sermos homens e mulheres de Deus, não apenas pessoas que frequentam um culto ou fazem parte de uma denominação evangélica. Deus nos chama para mais, conhecer e prosseguir em conhecer mais dele. Vivemos em tempos difíceis, onde a Igreja de Cristo tem se escondido na religiosidade e deixado muitas coisas para depois. Deus nos chama agora. Ele quer fazer algo novo hoje. É preciso revermos toda a nossa vida, toda a jornada até este momento e voltar às nossas origens como cristão, voltar ao primeiro amor que deixamos para trás e ter novas descobertas em Deus, um relacionamento onde entregamos tudo, não apenas uma área, mas tudo. Deus quer tudo. Toda a nossa vida, todo o nosso ser. Meu irmão, se você se converteu há pouco tempo, é bem provável que não conheça nada de Deus, que não tenha uma base, pois a maior parte da igreja brasileira não tem palavra em seus cultos, não tem base nas Escrituras e não vive na dependência do Espírito Santo. Você precisa buscar na história da igreja, na igreja primitiva, nos escritos do passado, grandes homens e mulheres que impactaram este mundo, que venceram o pecado, venceram a carne para viver uma vida cristã. Você precisa ser diferente de seus amigos que estão na igreja, amigos carnais que só querem viver uma vida de fachada, mas não buscam Deus de todo o seu coração. Você está disposto a deixar toda a sua vida para trás e viver com Cristo, ou você quer apenas frequentar uma igreja e no final perder a sua alma, perder a sua salvação? Pense nestas palavras: Deus te chama e Ele quer tudo, Ele quer toda a sua vida sem reservas. Você está disposto a entrar na profundidade de Deus ou ser um homem e uma mulher medíocre como a maioria de seus amigos evangélicos? Capítulo 02. Deus separa homens para Ele. A palavra diz que Jesus passava e escolhia seus discípulos. Ele chamava e dizia: segue-me, e todos eles largavam seus afazeres, seus trabalhos e seguiam Jesus, porque eles seguiam Jesus. Porque quando um homem é chamado por Deus, ele não tem outra opção, pois Deus o atrai a ele. Deus conhecia o coração daqueles homens e não era apenas um carpinteiro chamando outros homens.
era o próprio Deus vivo convocando homens para um chamado, não um simples chamado, mas algo que foi gerado na eternidade. Deus escolheu a sua família, Ele escolheu os seus discípulos e Ele, o Criador de todas as coisas, gerou naqueles homens uma sede por sua presença. Ele não apenas os chamou, Ele deu vida nova a todos eles e, como diz a palavra, só se perdeu aquele que estava destinado à perdição, a saber, Judas. Certa feita Jesus passava e chamou um homem para segui-lo, e ele foi. Por que ele foi? Ele foi porque aquele não era um simples homem, ele foi porque Deus estava ali e tudo o que Deus quer será feito, ele foi porque o seu coração ardia por algo mais profundo, algo que a religião não pode oferecer, algo que uma denominação não tem, algo maravilhoso chamado a presença de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres em todo o mundo, tem colocado um exército de pé para a sua obra, tem levantado jovens e idosos, homens com sede da palavra, sede de se lançar em Deus, homens anônimos para levarem seus oráculos, homens que nasceram na oração, não em seminários, mulheres que foram forjadas na solidão, não em cultos. Um povo que está em seus quartos fechados em oração, em lugares separados e totalmente voltado para o Senhor. Precisamos nos dias de hoje de homens e mulheres corajosos. As faculdades hoje já têm jovens falando da verdade, nos seminários, nas escolas e em todo o meio há pessoas que foram levantadas por Deus. Há muitos templos e eles não têm resolvido a sede do povo da presença de Deus. Há muitos obreiros, mas eles são em sua maioria de homens carnais. Nos dias atuais precisamos de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Temos templos luxuosos e pouca fé, muitos instrumentos e pouco louvor, muito dinheiro e pouca presença de Deus. Capítulo 03. O fogo precisa queimar. O fogo do Espírito Santo precisa queimar em nossas vidas. Estamos gelados pelas religiosidade, estamos frios pela falta de Deus. Veja nossos cultos, pessoas entram e saem e nada acontece, pois Deus não estava ali, a presença de Deus não veio, e por que não veio? Não veio porque não somos dignos dele, e precisamos acertar nossas vidas, precisamos pedir perdão e chorar até ele nos comover de nossa fraqueza, até o Senhor nos perdoar de nossa impureza. Precisamos ficar mais trancados em nossos quartos, precisamos rever nossas vidas, precisamos varrer a casa e tirar a sujeira de nossos corações, deixar Deus trabalhar. O fogo precisa queimar, não podemos ir para os cultos como temos ido, depois de ver coisas tão mundanas e carnais e simplesmente achar que Deus está lá nos esperando, e quando entrarmos na igreja a sua presença vai agir. Não, meus amados em Cristo, um culto começa em nossos lares, Deus quer frequentar nossas casas, nossas famílias. O fogo precisa queimar e incendiar nossas vidas, a ponto de pessoas verem Deus em nós. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas lerão. Nossas vidas é a única coisa que pessoas de fora podem conhecer de Deus. O fogo precisa queimar e nos fazer parecidos com o Salvador. O fogo precisa queimar, arder em nossos corações. Precisamos de cultos cheios da presença e da glória de Deus. Ele quer habitar em nosso meio, Ele quer voltar a frequentar nossos templos, mas Ele busca um povo rendido a Ele, rendido à sua presença, vazio de si mesmo e carente do Senhor. É preciso chorar, buscar sua face, precisamos nos arrepender. Eu e você precisamos de lágrimas de arrependimento, lágrimas nos olhos e reconhecimento que temos meio que manipulado as coisas de Deus,
temos nos enganado a nós mesmos quando pensamos que estamos no centro de sua vontade quando na realidade não estamos, quando pensamos que Deus está em nosso meio e na realidade Ele nos abandonou. Capítulo 04. Deus está em nossos templos. Não, meu irmão, Ele não está e isso é fácil de saber, até mesmo os ímpios têm notado que Ele não está aqui. Homens ímpios têm frequentado os nossos cultos e eles não têm visto Deus, apenas palavras, falamos, Ele está aqui. Mas isso não tem sido verdade, porque digo isso, olhe para boa parte da igreja hoje, não se parece nada com Cristo, homens e mulheres carnais, homens e mulheres mundanas que frequentam cultos mas não conhecem a Deus. Apenas palavras, precisamos reconhecer que Deus precisa vir, que sua glória precisa pairar em nossos templos, em nossos cultos e isso vai acontecer quando a igreja clamar e chorar e reconhecer que tem falhado, que tem sido omissa e que tem sido carnal. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, a começar por mim e por você. Sim, eu e você precisamos voltar a termos uma relação íntima com Deus, buscar sua face, buscar e parar somente quando o encontrarmos novamente. Muitas vezes começamos a orar e vemos que Deus não veio e saímos, quando deveríamos continuar e continuar até algo acontecer, até ouvirmos a sua voz, até sermos tocados pela sua presença. Deus quer ser manifestar, mas não conseguimos passar nem mesmo alguns minutos em sua presença. Deus quer que o seu povo o conheça, mas não temos feito nada para mudar isso. Nossas agendas estão cheias, estamos tendo tempo para tudo menos para sua presença. Deus não está aqui, igreja, é preciso pedir perdão e admitir que a presença dele já nos abandonou e precisamos dela de volta. Os nossos cultos têm sido medíocres pois Deus já não se revela, há apenas mera religiosidade, falta a unção do alto, falta a glória do Todo-Poderoso, Ele vir e nos convencer de que estamos fazendo algo errado, é preciso admitir que precisamos urgente de algo do céu, pois não há mais cura, não há mais milagres, falta unção no púlpito e isso é culpa nossa dos obreiros do Senhor, Ele precisa se revelar, mas precisamos nos trancar em nossos quartos e clamar por um avivamento. Capítulo 05. O plano soberano de Deus. Eu acredito que nossa história já está traçada por Deus, a cada dia que ando mais e mais na presença do Altíssimo fico convicto disso, Ele traçou um plano na eternidade, amados. Ele escreveu a sua história, Ele irá cumprir os planos e projetos que prometeu. O plano começa, não quando um homem o aceita como seu Senhor e Salvador, o plano começa não quando dizemos sim a Deus, não quando entramos em um templo, mas começa em Deus, no mundo espiritual, na eternidade, no coração do Pai. Uma vida de fé e labor ao lado da pessoa eterna do Espírito Santo, aquele que é um com Deus e com o Filho Jesus Cristo. Deus escolhe um povo para si mesmo, Deus escolhe uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo, um povo santo, separado na eternidade para as bodas do Cordeiro. Deus traça um plano quando nós ainda não existíamos, mas Ele vendo as eras, Ele enxergando as gerações futuras escolhe homens e mulheres para serem feitos filhos de Deus, seres que não são carnais mas espirituais. Capítulo 06. A glória de Deus. Meus amados em Cristo, é fácil dizer que nossa geração não conheceu um avivamento, nós ainda não vimos a glória de Deus, a unção que muitas gerações já contemplaram, uma glória indescritível, mas acredito que nossa teologia não pode nos oferecer esta unção, temos mais seminários,
uma teologia mais formulada, a letra nós conhecemos, mas nos falta a unção, a força da presença de Deus, ela é gerada no coração de Deus, ela é gerada em um clamor que nasce na alma de um homem e uma mulher, na alma de uma igreja, de uma comunidade, de uma nação. O que eu e você conhece de Deus é muito pouco, não há outra opção que ir no passado, nas Escrituras e na história da Igreja, avivamentos que ocorreram dentro de um plano soberano do Pai. Eu acredito que Deus tem escolhido um povo para esta geração, um povo que já está clamando por mais de Deus, por almas, um povo sedento não de palavras, mas de unção de presença de Deus. Deus quer se manifestar a sua glória, mas há uma igreja que não está preparada. Sim, eu estou falando de mim e de você, de obreiros, homens e mulheres de liderança, não estamos prontos para coisas novas, preferimos ficar na mediocridade de nossas vidas. Pois coisas novas nos tiram da zona de conforto, a igreja precisa se preparar para coisas novas, coisas surreais que estão para acontecer, não esta religiosidade que conhecemos, mas coisas grandiosas geradas no coração de Deus. É preciso clamar, chorar e se arrepender de nossos pecados. Deus precisa de um povo vazio de si mesmo, vazios de nossas teorias e nossas teologias fracas, para conhecermos coisas sobrenaturais de Deus. Não o que ouvimos falar, mas coisas que vivenciamos, experiências de mundo espiritual. Temos equipamentos dos melhores, uma teologia mais formulada e mesmo assim ainda não influenciamos nossos bairros, nossa comunidade não conhece Jesus, pois a igreja atual não conhece o Salvador, suas almas não ardem por coisas do céu, há uma falha em nosso modo de viver com Deus, e isso precisa mudar, a começar por mim e por você. Como expressar em palavras ou descrever a presença de Deus? Como atrair esta presença tão poderosa e santa? Como ser um instrumento de Deus na terra, para ser então um agente de transformação não somente de ambientes ou territórios, mas de vidas? Entendo que quando passamos a conhecer o verdadeiro sentido de adoração, não em letras de música